na hora que começa a gravação, tá? E aí essa gravação vai ficar disponível para aqueles irmãos que justificarem a ausência, né? Ah, eu não pude participar da aula, tá certo? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui na minha apresentação, para a gente começar, tem gente chegando aqui ainda. Vamos lá. Na próxima aula isso não vai acontecer, não. Vocês vão entrar sem precisar dessa autorização para facilitar a vida de vocês, né? E a minha também. E a minha também. Cadê? Muito bem. Está aparecendo para todo mundo aí o propósito do curso? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma breve explicação para vocês, nessa aula inaugural, para vocês entenderem o que é, de fato, esse curso. Lá no formulário que vocês preencheram, eu expliquei, mas eu acho bom a gente dizer aqui, mais uma vez, qual é o propósito. Então, o propósito do curso, desse curso, querigmático, né, eu coloquei esse nome, depois eu vou explicar melhor para vocês, é aprofundar o conhecimento bíblico. Vocês já têm conhecimento bíblico, alguns mais, outros menos. Alguns têm uma caminhada de fé desde que, né, se entendem por gente, né, Gabi? Desde novinhos, frequentando escola dominical, ouvindo pregações na igreja. Então, o que a gente se propõe aqui é aprofundar esse conhecimento bíblico que vocês já possuem, já adquiriram ao longo da vida cristã de vocês, tá bom? Então, a gente vai buscar um aprofundamento. Mas não só um conhecimento bíblico que a gente vai buscar aprofundar. A gente quer também aprofundar o que a gente vai descobrir durante o curso, o que é o conhecimento teológico, tá bom? Então, a gente, por exemplo, a gente lê os evangelhos, a gente lê as cartas do Novo Testamento, né, as cartas de Paulo, e a gente adquire ali conhecimento sobre Deus. Beleza. Mas ao longo do tempo, na história da igreja, que a gente vai ter uma matéria só disso, né, falando sobre a história da igreja, o conhecimento sobre Deus, ele também foi ganhando explicações, tá bom? Então, o que é a teologia? A teologia é um esforço da igreja. Os teólogos, eles nascem, eles surgem de dentro da igreja. Então, a teologia é um esforço da igreja de explicar partes da escritura que talvez não estão assim tão claras. Ou também sistematizar, tá certo? Então, tudo que está na Bíblia é para nosso crescimento, para a nossa edificação. Mas a teologia também busca sistematizar, organizar esse conhecimento da própria palavra de Deus. Então, a gente quer aprofundar o conhecimento bíblico, mas a gente também quer aprofundar o conhecimento teológico, o conhecimento dessa sistematização. Como é que eu vou entender, por exemplo, quando eu falo teologia paulina, teologia de Paulo, o que é isso? Então, aí a gente vai entender que nas cartas de Paulo, ele vai expressar um conjunto de doutrinas, um conjunto de conhecimentos, que é conhecido como teologia paulina. E assim, teologia joanina, que é de João, e por aí vai. Então, a gente vai terminar esse curso, né, cada um de vocês, eu confio nisso, porque eu já vi isso acontecer com diversos alunos meus, que vocês vão, ao final do curso, ter condição de entender bem qualquer texto da Bíblia e também de entender como é que essa escritura, ao longo da história, ela foi sendo explicada, tá bom? Então, a gente vai fazer isso, mas só que a gente tem um foco. Por isso que o curso é chamado de curso de formação. Formação de pregadores e professores. Então, todas as aulas, principalmente a partir da semana que vem, hoje é uma aula mais de explicação mesmo, todas as aulas terão esse objetivo. Qual é o foco das aulas? Quais serão os focos de cada matéria? Encher a nossa cabeça de conhecimento? Não. O foco principal é a prática da pregação. Ah, eu prego numa célula da igreja, num grupo pequeno. Eu prego no hospital, quando eu vou fazer visitas no hospital. Eu prego na praça, eu prego no ônibus, eu prego na igreja. Olha que eu deixei a igreja por último.
Porque eu sei que muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu não prego lá na igreja, eu não sou assim pregador frequente, né, da igreja. Mas você prega a palavra de Deus, porque essa ordem foi dada a todos nós. Então, o foco vai ser esse. Como é que eu posso pegar isso aqui e usar na pregação? Pode ser história da igreja, a gente vai ter esse foco, tá bom? E também no ensino. Então, essas duas palavrinhas aqui, já estou aqui, já comecei gastando o grego, né? Mas isso aqui é só para incentivar vocês, tá? Isso aqui não é para, como é que se diz? Isso aqui não é para a gente expor alguma vaidade ou coisa do tipo, não. Mas é lembrar que a Bíblia, e a nossa primeira disciplina vai ser introdução bíblica, né? Introdução à Bíblia. A Bíblia do Novo Testamento foi escrita em grego. Então, essa palavra pregação no grego do Novo Testamento é a palavra querigma. Então é por isso que o nome do curso é Querigmáticos? Exatamente. Querigma é justamente a palavra que é usada por Jesus e pelos apóstolos nas suas cartas para explicar e também levar os crentes daquela época a pregarem a palavra de Deus. Então, o foco vai ser no querigma, na pregação, mas não só isso. Pastor, mas então esse curso não vai me ajudar muito, porque eu não sou pregador, eu sou um professor da escola dominical, eu sou um discipulador. É para você sim, porque o foco também vai ser voltado para o ensino, que é uma palavra muito conhecida no português, que é a palavra didática, né? Didascalia, né? Didascalia, que é a palavra ensino. Então, quando a Bíblia usa a expressão ensino, ela usa esse termo, didática, né? Didascalias, que era uma forma de se ensinar, principalmente na cultura grega e na cultura romana, que é o pano de fundo. Vá se familiarizando aí com essas palavras. Eu pedi para que vocês tivessem papel, caneta, caderno. Tem que ter um caderninho só do curso. Tá bom, gente? Igual o caderninho lá do ensino médio, da escola. Então, você já vai colocando a primeira matéria, que é introdução bíblica, tá bom? Porque isso vai te ajudar. Então, se eu falar algum termo aqui, alguma palavra que é nova para você, anote, porque na hora das perguntas aqui você pode falar, pastor, você falou tal coisa e eu não entendi. Então, o propósito do curso é esse, é a gente aprofundar esse conhecimento, tá bom? Aí a gente parte, claro, né? Talvez você diga assim, pastor, eu estou fazendo esse curso porque o meu pastor me recomendou, mas eu não te conheço, não sei de onde o senhor veio, não conheço sua história. Alguns aqui me conhecem de anos, né? Foram, inclusive, alguns aqui foram ovelhas minhas. Então, lugar comum, já me conhece. Mas quem não me conhece? Então, eu preciso aqui me apresentar rapidamente para vocês. Eu sou pastor congregacional, atualmente estou servindo, né, como um cooperador na Igreja Batista Renovada, aqui em Mortugaba, por causa da minha aprovação no concurso público. Eu sou professor de geografia, eu passei no concurso do Estado da Bahia e fui designado aqui para Mortugaba. E aqui nós não temos igreja da nossa denominação e, juntamente com minha família, decidimos apoiar, ajudar. Então, o pastor Renato é uma figura maravilhosa, a igreja acolheu minha família e a gente tem, assim, caminhado com esses irmãos, né? E ele me acolheu ainda, permitindo que eu continuasse, né, ali como membro da igreja congregacional em Vitória da Conquista. Tá bom, amados? Mas eu continuo servindo ao Senhor, como sempre fiz desde o ano 2000, quando o Senhor alcançou a mim, e por coincidência divina, a minha esposa também. Nós nos convertemos exatamente no mesmo dia, éramos namorados, e estamos juntos até hoje, para a glória de Deus. Acabamos agora de completar, no dia 7, 21 anos de casados. Então, aí nessa fotinha, né? A foto não está assim muito legal, porque não está dando para ver o rosto dela, desculpa aqui. Deixa eu desfazer aqui o que foi que eu fiz, né? Meu Deus, eu fiz só um minutinho. Deixa eu tentar tirar esse troço aqui. Agora já era. Eu fiz um negócio aqui na minha própria tese, aqui com o Canva, tá? Mas aqui, esse é o Alan Gabriel, que é o meu filho mais velho, tá bom?
aqui é o Alan Gabriel, aqui é a irmã Geisa, aqui é o Aleph, tá? Que é o nosso filho do meio. E essa figurinha aqui é a Pietra, tá bom? Eu peço que vocês orem. Nós estamos em processo de adoção, né? Essa queridíssima aí é a nossa filha do coração. E com fé em Deus, logo, logo a gente vai ter aí a aprovação, né? A gente vai ter aí a aprovação da adoção dessa criança maravilhosa que Deus colocou no nosso caminho já há 7, quase 8 meses, né? Que ela está com a gente. Então, como eu estou dizendo para vocês, eu tenho uma história, né? Como pastor, como teólogo, Deus me deu o privilégio de escrever já algumas coisas, não só na área de Bíblia, teologia, mas também agora na área de geografia, né? Algumas publicações, alguns livros que Deus já me deu aí o privilégio como pesquisador da área da geografia. Então, eu estou fazendo essa breve apresentação porque eu acho que é importante que a gente possa se conhecer, saber quem somos, e na medida do curso for acontecendo, né, eu tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de ouvir também a história de vocês. Eu quero conhecer, nem que seja no privado, se quiser mandar para mim um áudio, pastor, eu sou essa pessoa, eu quero, né, conhecer sua família, orar por você, porque nós entendemos que o crescimento na palavra de Deus deve ser feito num ambiente espiritual, num ambiente de compromisso, né? Então a gente vai ter esses momentos aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos seguir. Nesse primeiro momento aqui, eu quero que vocês deem um tempinho aí, eu vou parar aqui a minha apresentação, tá bom? Porque agora eu quero colocar uma outra coisa aqui na tela para vocês. Pastor, como é que vai ser o curso, as matérias? Nessa aula inaugural, eu tenho que falar sobre isso também, tá bom? Então, eu vou colocar na tela para vocês aí. Pronto. Tá aparecendo para vocês? Deixa eu colocar maiorzinho aqui. Tá, não tá? Pronto. Muito bem. Então, gente, aqui nós temos o que eu chamo de ementa e cronograma do curso. Vocês vão receber tudo isso aqui, tá? E depois eu vou explicar para vocês detalhadamente como acessar o Drive. Eu vou mandar um link do Drive. O que é um Drive? É um local onde a gente grava ali, salva as coisas, né, arquivos, de modo geral. Eu acho que todo mundo aqui tem um Drive. Se você tem uma conta Gmail, você tem um Drive. Você pode até não usar ele, mas você tem. Então, tudo que a gente for usando durante as aulas vai ser colocado pastinhas organizadas, tá, de cada matéria, para que vocês saibam. Então, aqui está a ementa do curso. Então, quais são as matérias do curso? A primeira delas vai ser Introdução Bíblica, que é uma matéria, como o nome já diz, é uma introdução para você entender como é que a Bíblia chegou até nós. Como é que a Bíblia, cada livro foi escrito, como é que ela foi se constituindo. Então, nós vamos estudar, nesse primeiro momento, Introdução Bíblica. Logo em seguida, nós vamos entrar numa matéria chamada Método de Estudo Bíblico. Então, depois da gente já saber como é que a Bíblia chegou até nós vamos estudar agora, depois dessa matéria, métodos de estudo da palavra de Deus. Nós vamos estudar um método devocional, um método biográfico, como é que eu posso pegar um texto bíblico e estudá-lo. Porque a gente vai aprender aqui durante o curso que não adianta só ler a Bíblia. A Bíblia deve ser estudada. A Bíblia, a palavra de Deus, nós precisamos meditar nela. Então, nós vamos aprender isso logo na segunda matéria. A terceira matéria que vem em seguida é hermenêutica. Aí, nós vamos aprender em hermenêutica as técnicas, as regras. Como é que eu interpreto um texto da Bíblia? Eu preciso saber pegar um texto da Bíblia e interpretá-lo corretamente. Então, a gente vai aprender passo a passo. A cada semana da aula de hermenêutica, nós vamos aprender passo a passo como interpretar. E, na prática, é como eu disse para vocês, a gente vai pegar um texto bíblico, colocar aqui como é que a gente começa, por onde é que a gente começa, tá bom? Logo em seguida, a quarta matéria vai ser homilética.
que é uma matéria que a gente vai aprender a pegar tudo isso que a gente já aprendeu até a terceira matéria, organizar no esboço e pregar na igreja. Eu coloquei a homilética logo aqui de cara, por quê? Porque eu quero ver, ouvir os relatos de como vocês já estão praticando aquilo que está aprendendo. Alguns de vocês aqui já fazem isso no dia a dia, né? Mas agora você vai fazer com mais segurança, com mais desenvoltura, né? Com mais, sabe? Com mais capacidade em Deus. Então, a gente vai logo nessa quarta matéria pegar aí tudo que a gente aprendeu de conhecimento, de interpretação e colocar já em prática. Depois de homilética, a gente vai vir com geografia bíblica, tá? Geografia bíblica. Depois, panorama da história da igreja. A gente vai ter essa matéria, né? Panorama da história da igreja. Logo em seguida, teologia sistemática 1 e 2, tá? Então, o que é teologia sistemática? A gente vai aprender, por exemplo, teontologia. Nunca ouvi falar disso, pastor. Misericórdia. Será que morde? Não morde, tá? Teontologia é conhecido como teologia própria. É a teologia de Deus, o ser de Deus, o caráter de Deus, seus atributos. Quem é Deus? Depois a gente vai estudar um pouco sobre antropologia bíblica, como é que o homem foi constituído, quem é esse homem, aquelas discussões sobre corpo, alma e espírito, né, que a gente às vezes gosta de entrar, a gente vai estudar um pouco sobre isso. Depois, bibliologia. A gente não vai aprofundar muito, por quê? Porque bibliologia é a primeira matéria que é a introdução à Bíblia. Então, a gente já vai ver introdução à Bíblia, mas lá em teologia sistemática a gente retoma um pouco para falar sobre, principalmente, a questão do cânon, da formação dos livros da Bíblia ao longo da história. Beleza? Tá bom até aqui, gente? Tá dando para entender? Estou falando rápido demais. Quer falar, Gabi? Não, tá tudo claro Pronto. aí. Ótimo. Se eu estiver falando rápido, pede para eu falar mais devagar aí no chat, tá? Então, vamos lá. Então, teologia sistemática, a gente vai falar um pouco sobre cristologia, a doutrina do Cristo, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, eclesiologia, a doutrina da igreja, escatologia, o povo já gosta, né? A gente vai dar uma pincelada na escatologia, tá bom? A gente vai falar um pouco também sobre a escatologia, que é a doutrina do fim, final dos tempos, né? A doutrina das últimas coisas. Depois, a nona matéria será seitas e heresias. Nós vamos falar sobre os principais movimentos heréticos, sectários, tá? Principalmente focado no Brasil. A gente não vai falar de todas as seitas, porque é impossível. Então, a gente vai falar daquelas principais e a gente vai aprender a identificar. Ah, pastor, o povo fala que a igreja tal, a igreja não sei o quê, né? Denominação tal é seita. Ah, eu não concordo. Calma. A gente vai estudar e aprender à luz da Bíblia por que que um grupo religioso pode ser chamado de seita, tá? Eu já vou dar logo uma dica. Qualquer grupo religioso que diz assim, só nós temos a verdade, só a gente está certo, pronto. Isso daí já é um ponto para você ficar alerta, tá certo? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso em Seitas e Heresias. Aí, as três últimas matérias, né? A gente vai falar um pouco sobre português para oradores. Eu não sou professor de português, mas certamente a gente vai ter em algumas aulas aqui professores parceiros que vão me ajudar, tá bom? Mas o foco é português para quem prega, quem ensina, o cuidado que nós temos que ter com a linguagem correta, o uso da norma culta na hora de uma pregação, de um estudo bíblico. Então, a gente vai aprender um pouco sobre isso. A penúltima matéria é gestão didática para a escola bíblica. A gente vai aprender um pouco sobre didática mesmo, como é que a gente pode organizar pedagogicamente a escola dominical. Então, a gente vai falar também sobre isso. E, por último, parece que é a menos importante, mas não é. Eu coloquei intencionalmente a base bíblica de missões por último. Por quê? Porque a gente vai chegar lá no final com tanto conhecimento e a pergunta que a gente vai fazer é: e agora? O que é que eu vou fazer com esse conhecimento todo?
E todo conhecimento que a gente adquire sobre Deus é para torná-lo conhecido, é para glorificá-lo e torná-lo conhecido. Então, a gente vai estudar tudo isso e, no final, a gente precisa entender que que a gente precisa realmente glorificar o nome do nosso Senhor. Amém, amados? Muito bem. Ó, nesse arquivo, aqui vai ter cada dia, gente, ó, já está tudo organizadinho, tá? Quem me conhece sabe que eu já gosto dessas coisas, então tá tudo organizadinho. Até os dias que não vai ter aula, eu coloquei aqui, tá bom? Feriado, recesso, né? A época junina, principalmente quem está no Nordeste, a gente sabe aí que é complicado, né? Para assistir aula. Então, tudo isso. E aqui, ó, cerimônia virtual de entrega de certificados. Vai ser um negócio, vai ser luxuoso esse negócio, né? A gente vai chegar até esse último dia aí, onde cada um de vocês vão concluir o curso e receber o certificado. Tem uma coisinha também. Todo sábado, pastor, você vai mandar só no sábado? Gente, se na sexta tiver pronto, eu já mando na sexta, tá? Mas, provavelmente, eu só vou conseguir mandar no sábado. Eu vou mandar uma aula. Normalmente, essa aula vai ser para tirar dúvidas que vocês apresentaram na aula, ou para colocar em prática aquilo que foi ensinado. Serão vídeos curtos, no máximo, eu estou me comprometendo com vocês aqui, serão vídeos de 20 e, no máximo, estourando, se for uma demanda mais importante, de 30 minutos. Então, de 20 a 30 minutos, você vai tirar um tempinho no seu sábado à tarde, no seu domingo à tarde, alguma horinha que você puder. E aí você vai assistir esse vídeo que vai complementar a carga horária. Se não, a gente não fecha a carga horária, né? E aí fica um curso assim meio, sabe, sem a profundidade que eu quero que tenha. Então, essa aula de sábado, pastor, é obrigado a assistir essa aula? É. E como é que o senhor vai saber se eu assisti ou não? Pode ter certeza que eu vou saber. Pode ter certeza, porque a gente vai mandar direitinho num aplicativozinho que você pode parar, vai ter perguntas, você vai ter que responder, e no final eu vou receber um relatório do tempo que o aluno assistiu, das perguntas que foram respondidas, tá? E é pelo YouTube mesmo. Você vai receber um link do YouTube. Aí, lá na hora que você estiver assistindo, em algum momento do vídeo vai aparecer uma pergunta. E você só consegue continuar assistindo depois que responder aquela pergunta. Uma pergunta simples, sobre o que está dizendo ali no vídeo, tá bom? Aí, no final, eu vou receber um relatório. Então, a sua carga horária só será completada se você assistir a aula. Por isso que eu estou fazendo uma aula bem curtinha, tá? Para que você não tenha desculpa. Pastor, é muito conteúdo, é muita coisa. Não. Vai ser uma aula bem objetiva, respondendo perguntas, tirando dúvidas, indicando um livro sobre aquele assunto. Então, você vai receber todo sábado, tá? Esse link da aula gravada. E aqui já tem, claro que isso aqui, gente, eu já coloquei aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó. A programação e o cronograma poderá sofrer alteração. Então, pode ser que aconteça, né? Ninguém aqui está engessado a esse ponto, né? Mas eu já coloquei aqui o tema de cada aula, os conceitos que eu vou reforçar nessas aulas gravadas, tá bom? Então, depois você dá uma lida se quiser, e se tiver dúvida, pode me procurar. Vou fechar aqui. Como eu falei para vocês, nós temos aqui uma querida nossa, tá? Que aceitou o convite, né, Gabi? Aceitou o convite. Gabriela, ela foi uma das minhas alunas no curso, né? E aí eu vi de perto, como pastor de Gabi, eu vi de perto como a leitura, como o conhecimento marcou e, assim, elevou em muito, né, a vida espiritual e a vida ministerial de Gabriela. E aí eu falei, Gabi, você podia entrar lá na minha aula, né, inaugural, e falar um pouco da sua trajetória. Então, ela vai falar rapidamente para a gente aqui como foi a sua experiência. Deixa eu fixar você aqui, Gabi, para que todo mundo
possa ver você aqui num tamanhozinho um pouco maior, tá? Eu vou me desafixar aqui, que eu acho que eu estou pronto. E aí, Gabi, o que é que você aprontou aí para gente? Pode falar um pouco aí para os irmãos. Pronto, vou falar um pouco da minha. Boa noite, irmãos, paz, mais uma vez. Eu sou da Igreja Evangélica Congregacional de Vitória da Conquista, né? O pastor Alex é meu pastor também. E o pastor Alex, ele foi um grande incentivador, né? Não só meu, mas eu tenho certeza que se muitas pessoas da minha igreja pudessem estar aqui, eles iriam também falar a mesma coisa que eu, né? No sentido de que o pastor, ele foi um grande incentivador, tanto para mim quanto para meus irmãos, para a gente buscar, né, se aprimorar, buscar aprender mais. É um incentivador na leitura aí dos livros, de conhecer mais a palavra. E assim, o pastor fez o primeiro. Eu lembro quando ele fez a primeira turma na igreja, e eu não pude participar, porque eu trabalhava. Depois ele fez uma segunda turma, eu não pude participar, porque eu fiquei grávida, e aí eu tive Lana, né, pastor? Eu ainda comecei, mas eu não dei conta porque eu trabalhava e tinha filho pequeno. Mas aí surgiu essa oportunidade de fazer. A gente fez online, inclusive, não foi, pastor? Foi nesse formato também, online. E aí o pastor chamou a gente para fazer, e aí eu comecei e fiz o curso com o pastor. Assim, eu fui criada na igreja, então eu já tinha um certo conhecimento, né? Que é aluno de escola dominical, frequentava a igreja, então eu tinha um conhecimento, assim, de algumas coisas. Mas o curso, ele me incentivou, me ajudou, me desafiou, me incentivou. Uma das coisas que eu fico pensando é que o curso, ele, quando você aprende as ferramentas, eu lembro que eu achava lindo quando o pastor Alex falava, no grego a palavra tá. Aí eu falava assim, como será que descobre a palavra no grego? Como será? Aí ele um dia falou de uma ferramenta que eu esqueço o nome, Strong, um dicionário que tem. Ele mandou o link para mim, aí depois que ele mandou esse link, pronto. O leque se abriu e aí eu aprendi. Eu ainda não sei usar a ferramenta 100%, né? Mas porque eu não sou muito boa com ferramenta. Mas assim, o básico eu consigo ir ali. E foi no curso, né, que eu tive esse incentivo. O pastor ensinou a gente a usar a ferramenta. E aí eu comecei a pesquisar as palavras, entender um pouco mais ali. E isso fez com que, quando a gente começa a buscar essas ferramentas para entender um pouco mais o texto, a gente consegue aplicar melhor na nossa vida. E eu digo aplicar melhor em todos os sentidos, não só no estudo, ali na sua devocional, né, na minha devocional, no meu momento ali com Deus, as ferramentas, né, o OICA, por exemplo, de você pegar ali e fazer uma correlação, pegar o texto, entender o que é que o autor está querendo dizer. Ficou mais fácil, porque assim a gente consegue aplicar na nossa vida e não ter nenhum problema, porque você entende ali o que é que o autor estava querendo dizer, né? Você pega ali, não pega um versículo solto, você entende que você tem que ler ali o capítulo todo, o que é que o autor estava falando, e assim também me ajudou, por exemplo, nas ferramentas. Eu sou professora de escola dominical, ajudou, porque aí você consegue incrementar, você consegue entender também algumas coisas. A Bíblia explica a própria Bíblia, isso é fantástico, porque às vezes você não sabe muito bem. Às vezes Deus já deu uma mensagem para você, né, no seu coração, Deus já revelou algo no seu coração, ali com o versículo, mas aí, e aí? Como é que eu vou falar sobre isso, né? Aí, quando o curso vem, quando eu comecei a fazer o curso, você começa a ter como se fosse um norte, uma direção de como seguir para montar um estudo. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de começar. Aí por onde começa? Pela introdução, né? Pela introdução. E aí, com as ferramentas, a gente vai se aprofundando mais com o autor. Hoje, por exemplo, depois de começar a estudar mais assim, quando eu escuto um texto, eu já sei, por exemplo, que foi Paulo que falou aquilo, né? E isso foi por quê? Porque eu fui lá, comecei a ler, comecei a buscar também. É muito interessante,
porque a gente estudando, buscando essas ferramentas também, a gente consegue fugir dos erros. Por exemplo, algumas heresias, algumas coisas que as pessoas contam, ou alguém ou você está ouvindo uma pregação. Aí, de repente, a pessoa fala assim, a pessoa fala. Aí você fica mais assim, mais atento com o que você está ouvindo. Fica mais atento também, às vezes, até não só com a pregação. Eu lembro de um episódio que aconteceu comigo, de uma pessoa da igreja me mandou um filme. E eu já tinha feito o curso, né? E a pessoa me mandou esse filme e falou assim: esse filme é cristão, né? Aí eu peguei e comecei a assistir o filme, aí eu falei assim, mas tem alguma coisa errada nesse filme, que eu percebi as falas que não estavam exatamente nos contextos que Jesus utilizou, porque eu já estava me aprofundando mais, procurando conhecer em que contexto Jesus estava falando aquilo, e aí eu identifiquei, aí eu peguei, parei o filme, fui lá na internet, procurei, né, da onde que era aquele filme, e aí eu descobri que era de uma seita, lá na China, e o povo aqui estava assistindo como se fosse um filme cristão, e eu, na verdade, descobri que não era, justamente por causa desse olhar mais atento. Então, a gente consegue perceber mais os erros. O curso também me ajudou e me ajuda na minha vida pessoal, né? Na criação dos meus filhos, na minha edificação própria, mas ensino o meu ministério na igreja. E tem me ajudado muito, mas muito mesmo, na questão do meu trabalho. Onde eu trabalho é um lugar muito pequeno. E assim, eu falo que eu tenho uma discípula lá, que ela já era evangélica, ela tem pouco tempo, né? Assim, tinha mais ou menos uns 3 anos, com uns 4 anos de convertida. E aí o curso me ajuda a discipular ela. Quando ela chega com alguma coisa, ela é de uma igreja, eu sou tradicional e ela é pentecostal, né? Aí ela fala, mas Gabi, como é que você sabe tanta coisa? Eu falo, não, moça, tá na Bíblia, é só estudar, tem as ferramentas. E aí, o melhor é que quando você começa a descobrir essas coisas, essas ferramentas, como você vai aplicar, não tem como não se apaixonar pela palavra de Deus. Eu sou apaixonada pela Bíblia, sou apaixonada pelo meu Deus, mas a Bíblia, assim, é fantástico como está tudo lá, como está tudo revelado, é fantástico como ela edifica a gente, um versículo ali, exorta, edifica, consola, bate na gente também. Mas é assim, a gente se apaixona pela palavra de Deus, é mais fácil para ensinar. Como eu falei no meu trabalho, eu trabalho com 2 meninas, uma é evangélica, mas 2 são católicas. E é interessante porque eu vou ensinando e elas param para ouvir. Aí eu vou contando, ó, lá na Bíblia, tá explicando assim, assim, assim. Quando ela tem horas que elas até param assim, ô Gabi, e por que é isso? Aí eu vou lá e explico. Mas tudo isso por quê? Foram ferramentas, foi o estudo, foi o incentivo do pastor Alex, foi ver como ele tem prazer, né, de ensinar. Eu falei, ele é um mestre de fato, e ele nos incentivou a isso. Então, eu posso falar, não só eu, mas todos os meus irmãos que puderam ter a oportunidade de fazer o curso com o pastor, nós fomos edificados, crescemos, né, no conhecimento na palavra de Deus. Hoje, assim, se você chegar na nossa igreja, graças a Deus, as pessoas. Teve alguém que me perguntou como é que é a igreja. Eu falei, não, lá a gente é fundamentado na palavra. Eu falei, a gente conhece a palavra porque a gente foi incentivado, né? Foi desafiado a isso. Fora os autores, né? Que a gente vai aprendendo a ler, aprendendo a ver. A gente foge também de ensinar o erro. Porque depois que você começa a ver os estudos de outras pessoas falando, se você estiver pensando errado, você fala, não, estou pensando errado, porque não é isso bem que está falando. Então, ajudou na minha edificação, na minha formação, ajuda no meu ministério, ajuda na minha função como discipulada, como discipuladora, né, pregando ali o evangelho, discipulando onde eu estou. Então, assim, eu inclusive já falei, pastor, tem umas 3 matérias aí que eu vou fazer. Algumas eu preciso relembrar, mas essas eu vou fazer mesmo, porque é muito importante e a gente não deve desprezar realmente o ensino, e é muito bom, é muito bom. Eu só tenho a falar isso. Eu tenho certeza, aproveitem o máximo aí do pastor Alex, tira tudo dele, tira tudo, que tem muita coisa, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela teologia. Depois que eu fiz o curso também, eu fiquei com vontade de fazer teologia. Ó, eu não tenho vontade de estudar outra coisa. Eu falo assim, ó, eu sou uma leitora assim, seletiva. Eu só leio livro se for
de teologia, livro cristão. O livro do pastor é muito bom, recomendo também. Eu, um cristão, pode ler, é muito bom. Eu acredito que o curso trouxe isso para mim, né? Eu já gostava de ler, e aí eu descobri alguns autores, aí eu fui me aprofundando mais. Um dia, talvez, quem sabe, eu faça teologia, né? Se Deus me permitir, e foi através do curso, né? Eu vou terminar, porque eu não posso me alongar, o pastor sabe, eu converso demais. Mas eu espero que vocês aproveitem realmente, que vocês sejam tão edificados quanto eu fui. E eu posso falar que eu não sou nem. Tem gente muito mais capacitada que o pastor Alex poderia chamar, e que desenvolveu assim muito, mas eu tenho certeza que vocês vão aprender a amar a Bíblia, amar a palavra de Deus, amar a teologia, não entender assim teologia, né? Tem gente que pensa assim, negócio chato. Não é. É muito bom, e eu tenho certeza que vocês vão terminar esse curso aí, ó, com vontade de saber mais, com vontade de conhecer e querendo mostrar para outros a importância de aprender. Tá bom? Amém. Ô, Gabi, muito grato pela palavra de encorajamento. Irmãos, aqui a ideia aqui não é fazer marketing, não, até porque vocês já estão matriculados, né? A ideia aqui mesmo é que a gente possa ser estimulado, né? Gabi, ela não falou porque a gente tem essa coisa, né, de não falar muito da gente, né? Mas, para você ter uma ideia, a Gabriela, hoje, ela prega na igreja, tem eventos da igreja que ela é convidada para pregar. Você sabe o que é ser convidado pela sua própria igreja para pregar nos eventos da igreja? Então, isso é. Não fala que eu sou pregadora, pastor, é muita responsabilidade. Pois é, a agenda dela está aberta, viu, gente? Então, a agenda dela está aberta. O irmão mais novo de Gabriela, hoje é seminarista, ele é o atual responsável pela igreja, né? É o presbítero Elionai, que também fez o curso básico e depois entrou no seminário. Não só ele, nós temos o caso de Wesley também, que foi para o seminário. Raquel, né, Gabi? Raquel, que é irmã também de Gabriela, fez também o curso e prega na igreja, dá palestra até hoje, né? Ela casou com um irmão da Igreja Batista, mas a igreja lá em Conquista até hoje convida a Raquel para dar palestra, para falar. Então, assim, eu falo isso com muita alegria, porque eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. Irmãos que começaram alguns do zero, né? Eu não sei como é que pega um texto, eu não sei como é que faz um estudo. Você tem toda a capacidade dada por Deus para você se aprofundar. A ideia aqui é buscar esse aprofundamento. Então, quando eu vejo o Elionai, que é irmão de Gabriela, ele começou a estudar grego sozinho. Ele, como o Gabi falou, né? De vez em quando eu citava alguma coisa assim do Novo Testamento e tal. Aí ele falava assim, sabe de uma? Ele pegou e começou a estudar grego sozinho. Diga, Gabi. Não, que hoje ele arrumou algum professor, acho que deu para ele um Novo Testamento com grego, e aí ele começou a estudar também isso, e hoje ele está muito mais aprofundado, né? Ô, Gabi, o site que eu indiquei para você foi esse, o Bible Hub? Bible Hub, né? Não, Foi não esse? foi esse não, pastor, foi um mais antigo, esse aí acho que é mais moderno. Manda esse para mim. Eu já vou, como eu falei para vocês, gente, aqui o negócio é prático, tá? Essa aula de hoje é porque a gente está aqui entendendo como é que vai funcionar o curso e tal, mas o tempo todo eu vou estar dando dica para vocês. Quem não conhece esse site aqui, tem gente que fala assim, mas eu não consigo me aprofundar porque tudo é caro, né? Os livros são caros. Se eu tivesse dinheiro, Deus sabe, né, que se eu tivesse dinheiro, eu iria me aprofundar mais. Esse site aqui, gente, ele está em inglês aqui, mas eu quero dizer para vocês que o bom, né, da tecnologia, você vai clicar com o botãozinho direito e aí vem aqui, ó a mágica, traduzir para o português. Pronto, traduzir. Aqui não foi? Ai, ai, ai. Traduzir. Aqui não foi, eu não sei exatamente por quê.
tá? Mas o certo é ir. Para vocês ainda continua com o inglês aí? Tá como inglês. Tá? Mas aqui, ó, o que é que eu quero indicar para vocês? Aqui em cima você escolhe o livro, ó. Vamos pegar aqui, deixa eu ver. Vamos pegar João. Aí vamos procurar João 3,16. Pegar um versículo bem fácil aqui, ó. Tá com um delay aqui na internet. Deve ser a emoção do dia, né? Aqui, João 3. Aí ele vai abrir o capítulo 3. Ele tem que carregar primeiro, tá? Ele costuma ser mais rápido, mas eu acho que é porque eu estou com muita coisa aberta aqui. Ó, aí depois que ele abre o capítulo 3, ele vai abrir os versículos. João 3,16. Pronto. Aí o que é que vai aparecer aqui? Tá na tela para vocês, não tá, gente? Tá tudo bonitinho aqui, não tá? Ó, o que é que vai aparecer aqui? Vai aparecer em várias versões João 3,16. Ó, nova versão, nova tradução viva. Essa aqui não está dizendo qual é o nome. Bíblia King James, nova versão da King James. São várias Bíblias, ok? Se você descer mais aqui, ó, aqui já está aparecendo outras coisas, traduções. Quando você escolhe o versículo, você vai descendo e você vai ver que tem uma infinidade de informações sobre o versículo. Ó, não, parece que não vai acabar nunca, tá? Parece que não vai acabar nunca. Voltando lá para cima. Aí aqui, você vai ter comentários. Tá vendo aqui? Se eu clicar aqui, comentários, ele vai abrir, ó, o comentários de Myers. Está vendo que ele já está traduzindo no automático? Agora está funcionando, ó. Comentário de Ellicott, ó. Comentários do versículo escolhido. Olha aqui em cima. Tá vendo aqui? Aqui em cima tem um versículo. E aí você tem vários comentários. Aqui, ó, tem o termozinho em grego, tá certo? Fala, Senildo. Levantou a mão? Só uma, professor, minha Fala, internet, queridão. minha internet caiu aqui e eu não Ah, peguei o nome do site lá. pronto. Ó, aqui em cima tem ele aqui, mas eu vou colocar no chat aqui, ó. É Bible Hub. Eu acho que a pronúncia é essa, viu? Meu inglês não é muito essa Coca-Cola, não, tá? Então, nunca mais vocês vão dizer assim, eu não tenho ferramenta para estudar a Bíblia, eu não tenho livros, tá? Então, aproveita porque tem ferramenta. Essa ferramenta é gratuita, tá certo? Então, vocês veem aqui, ó. Gente, ó a quantidade de comentário que tem aqui. Ó, parece que não vai acabar. Eu quero entender João 3,16. Pronto. Em vez de ficar maratonando aí, né? Série. Se bem que tem umas séries que vale a pena maratonar, mas tudo bem. Então, isso aqui é de um versículo da Bíblia. E olha que eu estou só na parte de comentários. Beleza? Se eu quiser ir para o interlinear, o que é um interlinear? Porque eu vou só desativar, Senildo, rapidinho aqui, seu áudio. Você Tá, está tá. fazendo um videozinho aí. É, Pronto, obrigado, querido. Obrigadão. Ó, vocês sabem o que é interlinear? O interlinear, ele vai aparecer aqui, ó. Ó que coisa linda. Ele vai colocar o texto aqui, ele vai colocar o versículo no grego, ó, autos, né? Autos. Aqui em cima, ele vai dizer, na verdade eu estou pronunciando errado, tá? É rutos, porque tem uma aspiração aqui, eu não tinha percebido. É rutos gar egapesen. Ó, aqui em cima tem a transliteração, aqui em cima tem o strong, que Gabriela falou, tá bom?
E aqui em cima ainda tem a classificação da palavra, dizendo se é advérbio, se é uma conjunção. Ele vai dizer aqui que o verbo é aoristo, no indicativo. Ah, eu não sei o que é isso. Usa o chat GPT. Ah, eu quero saber o que é que significa quando o verbo está no aoristo, né? Quando o verbo está no aoristo no grego, qual é a indicação da palavra, tá? Então, hoje a gente tem ferramenta, tá, gente? Hoje, o que impede da gente ter profundidade não é falta de ferramenta, é preguiça ou é a falta de conhecimento, tá? No caso de vocês, em nome de Jesus, falta de conhecimento não vai ser mais. Alguém aqui já conhecia essa ferramenta? Coloca aí sim no chat, se você já conhecia. Se não conhecia, não precisa falar nada, não. Deixa eu ver se alguém já conhecia. Eu acho que só Gabi falou outra. Eu não lembro qual foi a outra que eu indiquei. Eu tenho um link da outra, mas o nome eu não lembro, não, pastor, porque eu já vou direto no link. Pronto. Depois você me manda, porque até eu, gente, passou dos 40, 3 Covid, a memória já não ajuda muito, né? Ó, e aí você ainda vai ter aqui, ó, aqui é o texto grego, né? E por que chama interlinear? Porque você vai ter o texto na língua original, que é o grego, e logo na mesma linha, palavra por palavra, você vai ter a tradução para o português, tá? Para português. Só o interlinear da Vida Nova aí, você vai gastar, no mínimo, quase R$ 200, se você for comprar o interlinear. E aqui está de graça, porque eu acho que é uma missão americana que financia esse site. Então, é um negócio, assim, extraordinário, tá? Aí você tem aqui várias outras coisas, tá? Visual, multilingual, tá? Você tem aqui várias possibilidades e depois, com a sua curiosidade, com o tempinho que você tiver livre, você pode aí aproveitar essa ferramenta. Gente, isso aqui vai te ajudar? Fala para mim aí no chat. Vai te ajudar se você usar essa ferramenta aí? Senildo quer falar? Senildo e Alan tá com a mão levantada. Não, professor, é que o meu ainda ficou aí. Mas eu tô Tá, tranquilo. eu vou baixar sua mão. Alan Tá. quer falar, Alan? Eu acho que não, né? Eu acho que ele levantou sem querer. Vou baixar a mãozinha de Alan também, tá? Pronto. Não estava no script, mas como o Gabi falou de ferramentas, e eu prometi para vocês que a gente vai trabalhar com a prática mesmo, ó. Então tem uma galera aqui dizendo, ó, o Wilson, meu presbítero amado, um abraço, meu irmão. Gente, tem gente aqui de Feira de Santana, tem gente aqui de Goiânia, tem gente aqui de Vitória da Conquista, Mortugaba, tem gente aqui de tudo quanto é canto, viu? Rio de Janeiro. Depois vocês colocam aí no chat aí para os colegas, né, conhecerem. Então, Caio está falando que vai ajudar com certeza, né? Suan, André, Rosenilda, todo mundo está dizendo que vai ajudar. Então, eu já estou assim, já ganhei minha primeira aula. Já ganhei, já estou feliz, porque essas ferramentas realmente elas servem para nos auxiliar. E a Bíblia diz, gente, algo muito interessante. O pessoal que é bom de Bíblia aí, coloca no chat o endereço, que eu já fui melhor de endereço, tá? A Bíblia tem um texto lá em 1 Coríntios que vai dizer: quem ensina que haja dedicação. Quem lembra onde é que está esse texto? Quem ensina que haja dedicação. Todo pregador ensina. E todo professor, obviamente, ensina. Todo discipulador, todo líder de célula, a pessoa que trabalha com louvor da igreja, quem trabalha no ministério infantil, todo mundo ensina. E a Bíblia diz que aquele que ensina, que haja dedicação. Então, a gente precisa ser responsável por dom que a gente recebeu de Deus, né? A gente precisa ter uma responsabilidade muito grande, tá bom? E aí eu já estou caminhando para o final da aula, a parte finalzinha aqui da aula, que é a nossa primeira matéria. Eu quero dar uma pincelada Romanos 12, 7, tá vendo?
Ê, povo bom de Bíblia. Muito bem, Caio. Obrigado, querido. Cadê? Deixa eu colocar de volta aqui minha apresentação. Ah, outra coisa. Já vai outra dica aí. Pastor, que ferramenta é essa que o senhor está usando para fazer os slides? Alguém aqui já ouviu falar do Canva? Canva. Eu Pronto. uso. Quem foi que falou eu uso? Eu, Senildo. Uso muito. É bom, não é? Muito Gente, bom. o Canva, ele gratuito, ele é um pouco limitado, tá? Mas quem for professor aqui, quem é professor, exerce a atividade, seja em escola particular ou pública, você faz uma inscriçãozinha lá, manda o contra-cheque, que aí eles liberam o Canva Pro, tá bom? Se você é aluno e tem e-mail institucional de alguma faculdade, de alguma coisa aí que você frequenta, você também pode pedir o Canva Pro como aluno. Porém, tem que ter o e-mail institucional, tá bom? Então, já estou dando uma dica aqui didática. Como é que eu posso melhorar minhas apresentações? Eu quero dar aula na escola dominical, lá a gente usa slide na igreja. Então, já estou dando aqui mais uma dica para você de como você pode usar essas ferramentas que são boas, que facilitam demais a vida, tá? E que estão aí, são gratuitas, tá? Então, toda aula, pode ter certeza que a gente vai ter uma indicaçãozinha aí de livros, né? Livros, ferramentas, sejam elas digitais ou não, tá certo? Então, vamos lá. Coloca a introdução bíblica, tá? Que é a nossa primeira matéria. Hoje aqui a gente vai fazer uma introdução da introdução, certo? Coloca a data, seja um aluno aplicado, faça suas anotações, tá bom? Beleza. O que é que a gente tem que pensar quando a gente fala de Bíblia, né? Bíblia. Os fundamentos. A gente tem que pensar que eu estou trabalhando, eu vou ensinar a palavra de Deus para pessoas, né? E eu fico assim, eu fico imaginando, gente, como é que eu vou liberar aqui para ficar menor, porque talvez aumente o tamanho da apresentação. Melhorou o tamanho da apresentação? Foi a mesma coisa, né? Tá. Vamos lá. Os fundamentos são necessários. Então, não se ensina o que não se conhece. É uma questão básica. Como é que eu vou ensinar na igreja se eu não conheço? Outra coisa também que é fundamental, como fundamento, é que a gente não quer um fundamento raso. Se eu faço um fundamento raso, o prédio vai cair. A estrutura não vai suportar, né? Então, a proclamação rasa, ela produz uma fé frágil. Ela produz uma fé frágil. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Quando eu vou estudar a introdução à Bíblia, eu tenho que partir desse fundamento. Eu quero adquirir conhecimento, mas eu não quero só adquirir conhecimento, eu quero me aprofundar nesse conhecimento. Para quê? Para que eu possa ter autoridade e, ao mesmo tempo, também clareza. Pode observar. Quando você conhece muito de uma coisa que você vai explicar para alguém, fala a verdade, a explicação não fica mais fácil? Fica muito mais fácil. Porque você conhece com profundidade, tá? Ciana, você quer falar, Ciana? Levantou a mãozinha? Não, pastor, desculpa, foi sem querer. Ah, tá. Não, Não, nem devia. tranquilo. Sem problema, sem problema. Vamos lá. Então, a gente tem que ter isso por fundamento. O que é que eu estou fazendo aqui num curso? Eu estou buscando conhecimento, quero profundidade, porque eu não quero produzir fé frágil. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quem prega? Somos nós. Nós somos os pregadores. Então, eu quero que as pessoas adquiram uma fé, que elas cresçam na fé de forma profunda, né?
E, ao mesmo tempo, na medida que eu vou me aprofundando, eu vou passando a ter mais autoridade naquilo que eu estou falando. E eu também vou tendo mais clareza. Eu tenho mais facilidade de explicar, certo? Porque eu vou crescendo naquilo ali, tá bom? Isso serve para qualquer área da vida, né? Eu lembro que, quando eu comecei a dar aula de geografia, eu ficava extremamente inseguro. Porque muita coisa eu aprendi na faculdade, e agora eu estou diante de uma turma com 30, 35, 40 alunos, né? E cada um com a sua estrutura, cada um com o seu conhecimento. Então, foi um desafio. Dava aquele friozinho na barriga mesmo, assim, aquela tremedeira, né? Porque quanto mais profundidade você vai adquirindo, você vai se sentindo mais seguro para falar, né, sobre isso. Olha aí o nosso querido Pedro, pastor Pedro, né? Pastor, queridão, que bom ter o senhor aqui, né? Eu acho que é o pastor Pedro que está aí. Louvado seja Deus. Vamos seguir aqui. Outra questão, que não tem só os fundamentos, né? Mas a gente tem as colunas dessa construção. Então, quais são as colunas que eu preciso erguer aqui, né? A gente tem a coluna da Bíblia e teologia. Eu já expliquei brevemente aqui. Teologia é o estudo sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre a sua revelação. Então, a teologia, ela vai te guiando para você compreender as coisas com mais profundidade. Só que não adianta ter só cabeça cheia de Bíblia e teologia. Nós temos um outro lado dessa coluna que segura o edifício, que é a fidelidade. E a fidelidade é o quê? É colocar em prática. Senão você vira, com perdão da expressão, você vira um bom Satanás. Pastor, misericórdia. Ai, meu Deus. Um bom Satanás. Porque, irmãos, tem alguém que conhece mais a Bíblia do que Satanás? Então, assim, conhecer... Ô, queridão, obrigado, obrigado. Me incentivando também, né, pastor Pedro? Foi um dos que deu, assim, um up, assim, na divulgação do curso. Muito obrigado, meu irmão. Eu falei para ele que eu fiquei emocionado, assim, porque a gente nem se conhece pessoalmente, somos pastores do mesmo ministério, mas ele está, né, no Rio e tal, mas ele viu a divulgação do curso e abraçou e divulgou com as ovelhas, e eu sou, assim, agradecido, querido, viu? Deus abençoe. Então a gente tem muito conhecimento de Bíblia, muito conhecimento de teologia. Vai sair todo mundo aqui sabidinho, né? Amostradinhos. E aí vai chegar no púlpito da igreja e esbanjar o conhecimento? Não. O conhecimento, como o Gabi falou aqui, ó, primeiro começa para mudar minha vida, para a educação dos meus filhos. Ela não falou, mas ela faz um trabalho maravilhoso com os filhos, né? No ensino da palavra, instruindo na palavra de Deus. Então, fidelidade e também paixão. A paixão tem a ver com esse entusiasmo, com essa vontade, sabe? Eu fui para a escola hoje à tarde, que o ano letivo começou hoje, né? Na escola que eu sou professor, e eu fui só pela manhã, mas o meu coração estava assim, ó, minha cabeça estava aqui à noite. Gente, vocês não têm noção, eu faço isso aqui por paixão mesmo. Lá em Vitória da Conquista, nós formamos 3 turmas, e era uma luta, né, Gabi? Uma luta, uma dificuldade e tal. Os irmãos, às vezes, não tinham dinheiro nem da apostila para imprimir, mas só de vê-los ali, ó, fielmente. E a primeira turma foi sábado de tarde, viu? Era um desafio. Eles, sábado de tarde, aqueles irmãos... Une com Guilherme, pequenininho, bebezinho, e lá, firme. A irmã Alcione, né, que Gabriela está falando aí, tinha um filho recém-nascido, né, mas estava ali. Então, aquilo me estimula, isso daqui me estimula. Saber que eu estou contribuindo com a formação, contribuindo, tá, gente? Não estou formando vocês, mas eu estou ajudando, de alguma forma, eu vou estar abençoando. E vocês também vão estar me ajudando na continuidade da minha formação espiritual, porque nós estamos o tempo todo aprendendo, e com certeza vai ser muito aprendizado. E aí, nisso tudo, resulta o quê? Profundidade. A gente vai buscar essa profundidade em Deus, tá? Não é ficar buscando coisas ocultas, mistérios, né? Virar um monte de gnóstico, né?
que tá na moda, né? No meio evangélico, aí um monte de gente, um monte de gnóstico que quer buscar os mistérios, aquilo que não está revelado, né? Não, não é isso, não. É profundidade na Escritura. É aquilo que a gente já sabe sobre Deus, que está revelado na palavra do Senhor, né? Confiança, isso vai resultar em confiança. Você vai pegar um texto bíblico num domingo à noite, dirigindo um culto, e você vai dizer assim, ó, irmãos, esse texto diz isso. E você não vai ficar assim balançado, meu Deus, será que está dizendo isso mesmo? Não. Você vai falar com propriedade, com confiança. Discernimento. O relato de Gabriela aqui foi importante, porque o discernimento ele vai começar a ficar mais acurado. Você vai começar a perceber e a dizer assim, opa, isso não está tão legal. Não é bem assim que a Bíblia ensina. E não é para se tornar uma pessoa vaidosa, encrenqueira, né? Começar a criar problema. Não. Porque você tem um caráter tratado, você tem um caráter de Cristo. Então, é para ajudar, é para chegar para o irmão e dizer assim, ô irmão, eu acho que você deu uma derrapada aí, mas eu vou te indicar uma boa leitura aí de um livro ou de um texto. Ó, eu vou passar um site que você vai poder, antes de chegar no púlpito aqui, ler uns comentáriozinhos, né? Ler uns comentários. A gente vai ver lá em hermenêutica que comentário é a última coisa a ser lida, tá? Porque o comentarista pode errar. Pode errar. Então, você tem que ler primeiro a Bíblia pela Bíblia. A Bíblia é o seu melhor intérprete. Porém, os comentaristas são importantes. O porquê que você lê por último? Para ver se você não pegou a rota errada, né? Se você lê 3, 4 comentários sobre o mesmo texto e os comentaristas estão falando coisas completamente diferentes do que você entendeu, é você que está errado. É você que está errado, tá? Então, a introdução à Bíblia, ela é importante porque ela vai resultar isso também. E aí eu quero terminar essa aula de hoje falando justamente sobre isso. Queridos, a Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é muito mais do que um livro. A Bíblia é a voz de Deus. Nós vamos enfatizar isso daqui. Nós somos ortodoxos. Depois eu vou explicar direito o que é isso. Ortodoxia, neo-ortodoxia, liberalismo teológico. Nós não somos neo-ortodoxos nem liberais. Eu conheço aqui as igrejas e eu sei que todas as igrejas aqui que tem representante aqui são igrejas ortodoxas. O que é isso? A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, como de fato é, nós temos que ler a palavra de Deus com reverência, com temor, com quebrantamento. Então, a Bíblia é a palavra do Senhor. E por que que ela é a palavra de Deus? Lá na apostila que vocês vão receber, que eu vou colocar no drive bonitinho lá para vocês, a gente vai ver que a Bíblia ela é única porque em diversidade. Imagine que 66 livros com 40 autores, 3 idiomas. Quais são eles? Hebraico, grego e algumas porções do Antigo Testamento aramaico, tá bom? Principalmente depois da época do exílio, no final do cativeiro, os textos que foram lidos ali durante o cativeiro e depois, alguns deles são em aramaico, mas são poucas partes. Então, a Bíblia ela é única em diversidade. Mais de 40 autores. E ela não tem contradição. Ela não tem contradição. A Bíblia ela é única porque, em seu tempo, imagine que 1.500 anos, em contextos culturais, históricos, geográficos, lugares diferentes, tá? Alguns textos que foram escritos no norte da África, na região do Oriente Médio, né? Outros que foram escritos já numa cultura grega, numa cultura europeia. E ela é única porque homens inspirados por Deus escreveram essa palavra. E ela é única porque, diante disso tudo, diante de toda a sua diversidade, diante de um tempo tão extenso, ela tem um único fio condutor. A Bíblia ela tem uma mensagem única. Ela trata do plano redentor de Deus. O Deus que redime a sua criação e as suas criaturas. Essa é a mensagem da Escritura. Então, ela é única. Por isso que ela vale a pena ser lida, conhecida, estudada, apreciada, amada.
Eu fui discipulado por um homem chamado Edinaldo, lá em Salvador, e todas as vezes que ele abriu o livro, o santo livro, na célula, ele chorava, irmãos, ele batia no peito e dizia, e não era vaidade religiosa, não, ele fazia aquilo com sentido mesmo. E ele batia no peito e dizia, Senhor, não sou digno de abrir o teu livro. E eu fico pensando que hoje a gente perdeu muito esse temor, esse quebrantamento, ao abrir a Bíblia para ler para o povo de Deus, saber que você está levando uma palavra que pode mudar a sorte de uma pessoa, pode modificar o pensamento de uma pessoa. Alguém que entrou naquele ambiente pensando em se matar e não vai se matar porque você foi um instrumento de levar uma palavra de vida. Então, a Bíblia, ela transcende o tempo, ela é o livro mais traduzido, né? Ela completa, já está em mais de 733 idiomas. Só o Novo Testamento já está em 1.600 idiomas. E porções da Bíblia em outros 1.200 idiomas. Então, a Bíblia é o livro mais traduzido, é o livro mais vendido de todos os tempos. É imbatível a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido, ainda que, por vezes, seja o mais rejeitado por muitos, infelizmente. A Bíblia, ela transcende o tempo porque ela tem uma inspiração eterna, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela não vai passar. Você já parou para pensar nisso? Só existe Deus que é eterno. Mas é interessante que Deus associou sua eternidade à sua palavra. Ela vai permanecer para sempre. Olha que coisa. A Bíblia, a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Ela não cairá por terra. Então, você vai ter a oportunidade de estudar aqui cada segunda-feira. Vai vir os trabalhos também, eu sei. Vai vir as dificuldades, porque cada um tem aqui a sua jornada, como o Gabi falou. Começou o curso, mas não conseguiu terminar. Isso acontece. Nós vamos ajudar uns aos outros, apoiar uns aos outros. Porque eu fiz questão de pagar aqui um aplicativo específico do Google, aqui, o Google Workspace, né? Para que pudesse a aula ficar gravada. Porque eu sei que vai ter segunda-feira que vai acontecer alguma coisa, alguma dificuldade, mas só falte a aula ao vivo aqui, né? Se não tiver jeito, tá bom? Porque a aula aqui você pode fazer uma pergunta. Hoje é porque a aula inaugural está sendo mais eu falando, mas você vai perceber que a coisa aqui, a gente vai bater papo em muitos momentos. Então, queridos, nós temos que pensar nisso. E aí, por que estudar a Bíblia? Por que eu devo estudar a palavra de Deus? Primeiro, porque ela é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Infelizmente, esse versículo aí acabou sendo capturado politicamente, né? E eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas tem muita gente que começou a ganhar uma certa rejeição a esse versículo, até crente. Mas é a palavra de Deus que diz isso, esquece a parte política. A palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Não basta ler, é preciso compreender. Então, por que eu tenho que estudar a Bíblia? Porque eu quero compreendê-la, eu quero entendê-la. A eficiência, a interpretação correta. Quando você interpreta corretamente, você se diferencia. Por quê? Porque você deixa de ser só um pregador. Você passa a ser um pregador fiel. Fiel. Que isso tem uma grande diferença. Porque a Bíblia diz que nós daremos conta de cada palavra frívola que sai das nossas bocas. Agora, imagine você falar em nome de Deus e tá diferente do que Deus disse. Então, você tem que ter consciência, né? A Bíblia é o fundamento da pregação e do ensino. A pregação fiel nasce da compreensão das Escrituras. Pregue a palavra, foi a ordem que Paulo deu a Timóteo. Ah, não, pregue sobre seus conhecimentos, pregue teologia, pregue falando bonito as coisas que estão acontecendo, pregue a literatura, não. Prega a palavra. Teologia e pregação andam de mãos dadas. Não há ensino eficaz sem conhecimento sólido. Então, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é poderosa. Olha o que a Bíblia diz sobre ela mesma. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante. Não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. É viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes.
e penetra até ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Jeremias vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nós temos que conhecer a Deus. E como é que a gente vai conhecer? Se a gente buscá-lo. E como é que a gente vai buscá-lo? Orando, mas, sobretudo, conhecendo ele através da palavra. A Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino. Tem gente que vai para a escola dominical para ficar ensinando coisa secundária. Não, ensine a palavra é poderosa. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado. O salmista declara: guardei a tua palavra no meu coração. Por isso que é importante, ó. Não é para conhecer muito da Bíblia, não, é para guardar no coração. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, é sobre isso que a gente vai estar falando aqui, a cada segunda-feira, desafiando você e me desafiando, né? A Bíblia não é apenas um livro para ser lido, mas ela é um manual para ser vivido. O que você está disposto a aprender para ensinar e pregar com confiança? Então, sua jornada começa aqui e agora. Amém? Amém, queridos? Irmãos, eu já sei que a gente está faltando aqui 4 minutinhos, né, para 9 horas, e a nossa intenção, né, é sempre terminar aí nesse limite, né? Mas eu quero fazer um teste com vocês aqui rapidinho, porque é uma parte aqui dessa ferramenta. Ô, Gabi, manda um abraço aí, Vicente. Deus abençoe, Vicente. Deus abençoe, querido. Ah, tem uma ferramenta aqui, nossa, olha lá, tá ligadinho lá na sala. Louvado seja Deus. Eu estou ouvindo aqui. Eu não estou fazendo o curso, não, mas estou ouvindo. Maravilha, maravilha. Maravilha, glória a Deus. Irmãos, tem uma ferramenta aqui que eu nunca usei. E eu não queria terminar essa aula sem usar, porque a gente vai precisar dela em alguns momentos, tá? Aqui no Meet tem a possibilidade da gente dividir a turma. E eu preciso aprender a fazer isso aqui, e eu peço a paciência de vocês, que eu tenho que aprender na prática aqui, tá? Eu tenho como dividir as turmas, então eu vou criar aqui salas temáticas, tá certo? Para que a gente possa, deixa eu ver aqui como é, configurar as salas temáticas. Como tem 44 pessoas, né? Louvado seja Deus, eu vou criar aqui, gente, 10 salas temáticas. Vou colocar também um tempo, essa sala temática, ela vai durar 2 minutos. 2 minutos, tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar na ordem aleatória. O que é que vai acontecer? Você vai receber na tela uma notificação para entrar numa sala. Vai escolher aqui de forma aleatória. Provavelmente vai ter 4 ou 5 pessoas na sala, tá? 4 ou 5 pessoas. Aí, o que é que eu quero fazer? Como eu coloquei só 2 minutos, então, o que é que eu quero pedir? Quando vocês entrarem na sala temática, uma pessoa rapidamente é escolhida aí, e aí vocês vão fazer uma oração, uns pelos outros, os que estiverem na sala. Dentro de 2 minutos, a sala vai se encerrar e vocês vão voltar para aqui, para essa sala geral. É uma ferramenta que eu quero testar aqui, e eu quero também que vocês testem como é que funciona, porque algumas aulas a gente vai usar. Beleza? Podemos fazer isso? Ordem aleatória. Deixa eu ver o que é que eu tenho que fazer mais aqui. Ordem aleatória, já está ativado. Pronto, eu acho que é isso aqui, abrir salas. Abrir salas. Vê se vai aparecer para vocês a notificação. Aí vocês entram, e lá vocês vão fazer uma oração rapidinho, e depois vai encerrar os 2 minutos e vocês voltam. Quem recebeu a notificação vai dando OK aí na tela. Tá?
E aí, meu povo? Deu para fazer uma oração rapidinho lá? Deu para iniciar, para terminar não deu não. Eu não. Foi muito rápido assim, foi? Foi, eu vi com os irmãos de feira lá, pastor Ricardo, a gente tava conversando e caiu. Ô, gente. Eu vou testar já. Mas vamos lá. Mas assim, deu para entender como é que funciona o processo? Deu. Deu, né? Já conhecia, né, Hilton? Aí, coisa maravilhosa. Pronto, pronto. É porque eu já participei de salas temáticas, mas eu nunca tinha executado o processo. Então, isso facilita, né? Isso facilita aqui o nosso trabalho, porque a gente vai ter alguns momentos que a gente vai precisar usar esse recurso, tá? Eu vou só desativar, porque parece que voltou todo mundo com o microfone ativado. Bom, gente, outra coisa também que eu quero lembrar para vocês. A aula, pela nossa programação, a aula ela vai ser até 9h30, tá bom? Mas, nesse primeiro momento, a ideia foi dar uma visão geral do curso e já começar aqui uma introduçãozinha da matéria, tá bom? Eu vou enviar para vocês o link do Drive. Como é que vai funcionar? Vou liberar a primeira pasta do Drive, que é a pasta da matéria Introdução Bíblica. O que é que vai ter nessa pasta? Vai ter a ementa, que eu mostrei para vocês aqui, ela vai estar lá. Vai ter a apostila dessa disciplina, para que vocês possam ler, estudar na horinha que tiver tempo, tá? Coloque isso como um desafio para você, ó. Pelo menos ler a apostila. Pelo menos ler a apostila, tá certo? Então, é uma coisa que você tem que colocar assim como uma meta para a sua vida, porque senão vai ser só a aula, o conhecimento aqui, e é pouco. Precisa aprofundar, tá certo? Vai ter também, sempre que algum material extra, alguma coisa, eu vou colocar também lá nesse drive. Então, quem não tem familiaridade, quem não usa no dia a dia, calma, não se preocupe. Vai aprender, porque o objetivo é aprender. Pastor, a apostila online, PDF, ai meu Deus, é complicado. Eu posso imprimir? Claro. Eu acredito que são apostilas que não são muito grandes. Então, vamos supor, a depender da cidade que você tiver, vamos supor que vai dar aí talvez uns 10, 15 reais, já com encadernação. Então, se você quiser imprimir, você pode imprimir, tá certo? Você pode imprimir. Outra coisa que eu quero fazer aqui, deixa eu ver, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não me atentei, eu quero fazer um sorteio, só que eu não me atentei aqui, como é que eu vou pegar? Porque eu não fiz aqui a chamada, né? Eu já sei. Fala, Edmundo, quer falar? Sim, pastor, eu queria até aproveitar a oportunidade. Pronto. Na aula, na semana passada, nós tivemos aquela oficina, né? E aí, dentre as pessoas, aí eu fui um dos sorteados em relação ao livro. Sim, sim. Mas aí eu não comentei nada com o senhor lá no privado e tal, mas como é que a gente vai fazer para poder receber esse livro? O senhor tem os dados aí? Como é? Eu tenho que pegar o endereço de vocês, tá? Pronto. Já era Então para eu ter feito isso, mas é porque eu acabei confiando, né, que eu ia receber a lista, porque a professora Adriana estava na hora lá, né? E aí eu falei com ela, né? Mas, assim, eu vou entrar em contato. Eu tenho aqui os nomes, né, de todo mundo que participou, e foi bem lembrado aí. Tá bom, Tá gente? bom, pastor. Valeu, um abraço. Obrigado. Pronto. Eu vou sortear o livro que é o livro-texto que eu estou recomendando para vocês, tá? Que é Introdução Bíblica, do Norman Geisler, e o outro autor lá que agora eu não estou lembrado. Só que, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para todo mundo que está aqui agora, coloque só o seu primeiro nome, e se tiver alguém com nome repetido aqui, coloque pelo menos um sobrenome no chat.
por favor, todo mundo que está aí, usa o chat aí rapidinho. Eita, tem a galera lá com a irmã Lineuza aí, né, irmã? Como é que eu vou fazer aí esse mistério, Vitor? Me ajuda aí. Oi, pastor, a gente vai colocar o nome dos participantes aqui. Pronto. Coloca aí. Ó, como tem uma galera boa aqui, gente, eu confesso que eu acabei não me organizando para essa parte do sorteio. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os nomes que vocês estão colocando aqui, eu vou fazer uma listinha, sorteio, vocês confiam em mim, né? Eu vou sortear aqui no site que faz sorteio eletrônico, e aí o ganhador, tá bom? Eu vou entrar em contato para que vocês possam me mandar o endereço direitinho, tá certo? Quem não ganhar, né? Ou compra o livro ou lê a apostila, mas alguém vai ganhar, em nome de Jesus. Fala, João. Quer falar, João? Aproveitem, se tiver dúvida, aproveita esse momento aí que o pessoal está colocando aí os nomes no chat. Alguém quer fazer alguma consideração, alguma fala, alguma ponderação? Não? Eu acho que João levantou a mão sem querer. Caio, quer falar, Caio? Sim, pastor. É só a recomendação mesmo. Sim. Assim como o Gabi, né? Eu tive o privilégio de ser aluno do CTB, que é o Centro de Treinamento Bíblico. E o senhor citou praticamente todos os módulos que a gente fez no CTB. E, para mim, foi excelente, excepcional. Principalmente Amém. quando se tratou do panorama do Antigo Testamento. Porque, para mim mesmo, eu não entendi o porquê que se existia ainda no Antigo Testamento. E eu passei a tomar gosto pelo Antigo Testamento. Então, assim, aproveitem bastante, porque é um conhecimento que é válido, né? E como o Gabi mesmo citou, né? A Bíblia ela auto se explica. E aproveita o pastor Alex, apertem bastante ele, viu? Amém. Amém, querido. Amém. Obrigado aí pela palavra, né? Pelo relato. Tá bom? Gente, eu tô vendo aqui, eu acho que todo mundo já colocou, né? Eu acho que todo mundo já colocou. Deixa eu só. Me parece que todos os matriculados estão presentes, né? Vou pegar aqui. Eu tenho que copiar isso aqui, porque salva, mas demora de aparecer. Depois de Senildo aí, quem foi mais que colocou o nome? Senildo, Rafael, né? Rafael. Tem mais alguém? Não, né? Bom, só que é o que eu falei, como eu peguei aqui, saiu com horário, saiu um monte de coisa, então não vai dar para fazer o sorteio aqui agora. Eu vou ter que limpar aqui a lista, e aí eu faço o sorteio e divulgo lá no grupo, tá certo? E se tiver alguém aqui que não está no grupo, que não fez ainda a matrícula, né? Talvez gostou da aula, gostou da proposta, e quer fazer, você também tem a oportunidade. Aí, quem te convidou tem as informações, tá certo? Pronto, o pastor Pedro está colocando aqui mais gente aqui, ó. Tem mais gente participando aqui. Aí vocês podem se matricular, tá bom, gente? Quem não fez ainda a matrícula e quiser participar do curso, ainda tem possibilidade disso. Fala, Senildo. Professor, eu acho que tem alguém com dificuldade, jogou lá no grupo, que está com dificuldade para escrever. Eu também estava com dificuldade para escrever. Eu acho que o irmão vai estar com o celular aí, tem uns 3 pinguinhos aí, ó. A pessoa que está com dificuldade aí para escrever, tem esses 3 pinguinhos aí perto do fone do desligar o celular, vai ter lá inserir mensagem na live lá, na chamada. Entendeu, irmão? Aí é só vocês fazerem isso aí. Eu também estava com essa mesma dificuldade no início. Boa, boa. Deixa eu colocar aqui na tela. Bárbara, quer falar, Bárbara? Porque eu não estava conseguindo colocar e escrever. Aí. Conseguiu agora? Vou falar meu nome. Aí, como ele falou, e agora?
Vou ver aqui. Mas eu vou colocar seu nome aqui na lista, ó. Vou colocar. Certo. Para não deixar ninguém de fora, Agora eu né, vi. gente? Para não deixar Eu vi. ninguém de fora, tá bom? Pronto. João Hum, conseguiu, pronto. Gente, anotei o nome de todo mundo, tá? Inclusive de Bárbara agora, que não estava conseguindo. Acho que o Carlinhos entrou aqui agora e o João. Pronto. Eu acho que não tem mais ninguém, não. Tá certo? Então, eu quero fechar esse momento aqui, e aí eu vou divulgar o ganhador daqui a pouquinho lá no grupo, tá certo? Mas que Deus abençoe. Eu estou, assim, numa expectativa muito grande, muito boa, e eu tenho certeza que, apesar de ser online, né, mas vai ser um tempo de crescimento espiritual, um tempo de conhecimento. Vocês viram que a aula de hoje ela foi um pouco mais assim só comigo, mas vocês vão ver que a gente vai ter vários momentos, a gente vai dividir grupos para estudar textos específicos, né? Eu posso entrar na sala, viu, gente? É porque eu dei pouco tempo, né? Vocês nem não deram nem para respirar, mas eu posso entrar em cada sala, aparece para mim aqui as salas, então eu já aprendi como é que usa. Então, vai ser um curso assim voltado mesmo para o crescimento espiritual, o aprendizado. Então, persevere, tá? Eu sei que tudo que é para Deus, estudar é desafiador. Eu fiz uma outra graduação, geografia, fiz mestrado em educação, sei que é desafio, mas nunca, nunca, nunca fui tão desafiado quando na minha época de seminarista, por exemplo. Eu estudei 5 anos de teologia e eu sei como foi pancada de um lado, pancada do outro, porque nós temos um inimigo, temos toda uma oposição espiritual também. Então, mas mesmo assim, é possível perseverar, tá certo? Então, que Deus abençoe, fortaleça a sua vida. E, se quiser fazer inscrição, para aqueles que ainda não fizeram, procure, né, o seu amigão aí que te convidou para essa aula, e que Deus, assim, nos abençoe. Vamos orar, fechando aqui esse momento? Senhor, muito obrigado. Quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, cada um dos alunos desse curso. Senhor, que seja um tempo de crescimento. São 10 meses que teremos pela frente e que precisamos da graça do Senhor, precisamos da força do Senhor para perseverar, porque tu és aquele que tem prazer naqueles que não recuam, naqueles que não retrocedem. Sabemos, Pai, que crescer na tua palavra vai implicar em lutas externas, internas, tudo isso, mas sabemos também que o Senhor é aquele que nos ajuda em todo o tempo. Então, abençoa teu povo, nos dá uma noite de sono, de tranquilidade, de descanso, e que a tua graça nos cubra todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então, Amém. Amém. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Qualquer coisa, estou no privado também. Pode me chamar no WhatsApp, que a gente se fala, viu? Paz a todos. Geraldo quer falar? Levantou a mão aí. Vocês estão pegando o jeito aí com o Meet, né? Pronto. Vão na paz do Senhor. Bom descanso. E daqui a pouquinho sai o nome lá, viu? Estou só limpando a lista aqui para sair o nome certinho. Tchauzinho, meu povo. Tchauzinho. Vou fechar aqui.